Para contar a história da Varig, nós viemos até a sede do Museu Varig aqui em Porto Alegre. Esse é o único ponto que sobrou da história da aviação aérea rio-grandense. Por exemplo, aqui está a ata da Assembleia da Sociedade Anônima Empresa Aviação Aérea Rio-Grandense, Varig, publicada em 1927, em 20 de maio de 1927, no Jornal Diário aqui de Porto Alegre. E vem aqui a questão, como um patrimônio como esse, como uma companhia aérea que ocupou esse espaço e que teve no passado, eu quero mostrar essas imagens do museu, porque aqui nós temos a sensação da pujança do que foi a Varig, e principalmente de como essa história, de uma hora para outra, começou a andar para trás. É aqui do Museu Varig que nós vamos começar a questionar o que ocorreu com a aviação aérea rio-grandense. Uma história que precisa ser contada. Com uma frota de diversas aeronaves, as mais modernas do mundo, a Varig começou a voar para os 4 continentes. Era considerada um exemplo de operação e um exemplo da aviação mundial. Mas essa empresa quebrou. O que ocorreu? O que levou o fim da Varig? Comandante René Anquer, 40 anos de Varig. Se aposentou em 1990. Dia 4 de janeiro de 1990. Comandante, 35 mil horas de voo. Primeira pergunta, o que é ser variguiano? É vestir uma camisola muito comprida e que arraste no chão e que viva no coração. Trabalhar com afinco, com tudo que se pensa, esquecer família e crescer pela profissão e fazer a companhia crescer. Me desculpe. Não, mas comandante, 35 mil horas de voo, o senhor começou a voar nos anos 50, foi comandante, trabalhou no Constellation. Eu voei Douglas, C-46, Convair, Constellation, não fiz o Caravelle, passei porque fiquei para dar instrução na compra da Real. Aí passei para o 07, voei muitos anos no 07, passei para o DC-10, terminei no 747 como instrutor, checador, topo de carreira. O Ícaro, a Roda dos Ventos, a única aeronave, comandante, que tem a pintura original da Varig, a pintura tradicional da Varig, que está em Porto Alegre, é o Papa Alfa Novembro Uniforme, que está no Museu da Varig. Hoje uma aeronave deteriorada, acabada. Para que vocês compreendam a situação da história e da preservação da memória da Varig, eu quero dar como exemplo, um exemplo emblemático que está ocorrendo hoje com o Museu Varig. Esse terreno, onde está a sede do Museu Varig aqui em Porto Alegre, pertence à Infraero, foi devolvida pela TAP Manutenção à Infraero, ou seja, o museu está literalmente no limbo. E foi construído um muro que separa o museu do seu maior ícone, que é um DC-3 original, que fazia parte dessa exposição do museu. E hoje o museu está aqui, mostrando o quanto esse espaço está cada vez menor e essa memória está cada vez mais esquecida. Você acha que o Brasil peca em não preservar o passado e querer olhar o passado como algo velho que pode ser descartado e se abrir mão? Totalmente. O nosso país esquece o que é de verdade, o que constrói. Aquele emblema do Ícaro preto que desapareceu propriamente, está lá tirado num avião ali que foi o primeiro DC-3 que veio para o Brasil, o C-47. Depois disso, o mais importante foi o VBF, que está lá no Galeão, que estava no aterro do Flamengo, e que construiu propriamente essas aeronaves, fizeram o grosso da aviação brasileira foi feito por ali. Agora, o Brasil esquece quem fez alguma coisa. Já visto os monumentos que são derrubados, esquecidos. Comandante, nós temos uma presidenta da República que tem suas raízes gaúchas, entende a importância da Varig e a contribuição da Varig para a noção. E nós temos hoje uma legião de aposentados, pessoas que ajudaram a construir esse patrimônio, essa imagem internacional do país através da bandeira Varig, que estão em situações vexatórias porque não recebem o que lhe é devido.
Eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor pudesse falar para a presidenta Dilma, que mensagem o senhor daria ao longo dessa sua carreira, como o Jean Frac colocou, uma das águias da nossa aviação, com relação a essa questão do aeros e da situação de toda uma geração que deveria ter uma aposentadoria tranquila, um final de vida honrado e que hoje passa por dificuldades. Eu sou um deles, que eu deveria de receber, recebo talvez menos de 10%. Eu paguei por aquilo, do meu suor, paguei imposto sobre aquilo. A presidente Dilma não resolve porque não quer, porque isso para mim é ato político que está sendo levado com a barriga e eu não posso falar muito porque eu vou me exacerbar e eu não aguento mais falar em aeros e o que fizeram com a Varig. É triste, triste mesmo. O resto é política, balela e ninguém pensa no que estão morrendo. São mais de 9 mil, dependendo. Tem gente morando debaixo de ponte. Tem colegas que não têm dinheiro para pagar remédio. A gente remete via bancária para bem de subsistirem. Com a redução que teve do aeros, para mim se tornou muito difícil. Foi uma medicação muito forte, muito grande, muito alta. E plano de saúde alto, eu não posso ficar sem o plano de saúde. Eu só estou eu e a minha esposa em casa. E plano de saúde é só para mim, porque eu não tenho condição de pagar para ela um plano de saúde. Em torno hoje de R$600, só o plano de saúde. Mais uma medicação que dá em torno de... Você sua caixinha com os remédios? Esse é o meu controle. Sem esse controle eu não posso ficar. Então, só de medicação, em torno aí de mais ou menos R$500 mensais. A minha esposa tinha problema sério de coração e eu tinha o plano de saúde. Levava nos melhores hospitais de Porto Alegre para ela consultar, né? Terminamos no INSS, né? Todo mundo sabe que uma consulta do INSS, no mínimo, é um mês para consultar, e o coração não espera. E eu não tinha poder aquisitivo para isso, só que eu tenho amigos aqueles de chegar na minha casa e botar dinheiro no meu bolso. Se não fosse isso, eu teria dificuldade muito grande. Passaram 6 anos, não é um ano nem 2, e estamos aguardando essa situação. E, nesse meio tempo, quantos colegas aí que adoeceram, faleceram, e outros que ainda estão aí batalhando pela vida, ainda estão numa situação bem precária. Essa é uma das maiores tristezas da minha vida, porque eu esperava, né, continuar, poder ajudar. Eu tenho irmãs que nunca saíram do interior, que só ganham um salário mínimo, e eu tinha aquele prazer de ajudá-las, dar um pouco para elas, porque eu, com 17 podia, né, não era nada, mas mesmo que desse meio salário mínimo para uma e para outra, né, são 5 no total, agora algumas já falham. É triste, inclusive suicídios. Houve vários colegas que se suicidaram, porque não aguentaram justamente a decepção e a queda financeira. Então, eles não tinham mais remédio, perderam planos de saúde, perderam seus apartamentos e não tinham mais condições de viver e entraram em desespero. Onde é que o senhor identifica a perda dos princípios do Rubem Berta? Aqueles princípios que colocaram a Varig lá em cima e que a ausência deles colocaram a Varig ladeira abaixo. A perda do Hélio, aquela doença do Hélio que ele vai para os Estados Unidos, O Hélio Schmidt. o Hélio Schmidt falece, o Rubel, que era Em São Paulo. era de São Paulo, já estava no Rio, era o teórico substituto, o Hélio o colocaria na presidência e o Hélio administraria a situação da Fundação Rubem Berta. Nesse transe aí, o Rubel, naquele ano, 90, 89 ou 90, o Rubel pretende renovar a Varig e faz pretensão de compra de 80 aeronaves. A Varig nunca comprou mais de 3 aeronaves durante toda a sua vida. E isso dali resultou em muitas coisas. Aparece um ilustre desconhecido, Yutaka Imagawa, que não respondia nem cartas que a gente provava das roubalheiras que estava fazendo. Eu tenho cópia disso na minha casa e mostro para quem quiser. Agora,
A saída do Fernando Pinto, demitido do filho do Lili de Souza Pinto, que era 100% Varig, o Fernando ele é contra a questão do Iutaca com a BRA e com os Folegate. Ao ser contra, ele sai da reunião com o Iutaca e liga para os diretores: eu fui demitido. Ali, a saída do Fernando Pinto foi o princípio do fim? Total. A prova está que o Fernando levantou a TAP. A TAP estava pelas caronas, naquela época a TAP estava pelas caronas, que a TAP também jogava diferentes. Na época de Angola e Luanda, eles compraram um 747 para levar a tropa, e quando saíram dali, quando o mercado se estabeleceu, venderam o 747 e foram comprar a MD-11, o Lockheed 1011. Então o Fernando levantou. Ali começa a grande debacle da Varig, a saída do Fernando Pinto, porque ele não se sujeitou às manobras que eram feitas dentro da empresa, que foi Eu não sou do financeiro, eu era piloto e como tal procedi. Basta estar o meu número de horas, de 35 a 40 mil horas. Não posso comprovar, mas com certeza eu tenho. Eu voava 220 horas por mês, no tempo do DC-3. Comandante, para finalizar, o que resta hoje para os aposentados é lutar por uma dignidade de vida e pela memória da Varig. Esse ativo, quem é variguiano não vai desistir. Nunca, nunca. Agora, eu não tenho esperança. Agora, a única coisa que nos resta é batalhar, para ver se o governo se sensibiliza. A presidente Dilma recebeu cartas daqui de Porto Alegre, dando a posição das mulheres de Porto Alegre. Ela só não resolve se não quer. É político total. O período já foi tão grande, já acionamos tantos políticos na esfera municipal, estadual, federal, e a solução até hoje não sai, né? Por incrível que pareça, para alguns que já perderam a esperança, eu ainda continuo com esperança, porque o dia que eu perder essa esperança, praticamente acaba a vida, né? Ainda continuo com esperança que resolve esse negócio do aéreo. E possivelmente através desse acordo que diz que está sendo costurado. Espero que resolva. Eu acho que tem essa solução, eu acho que eles podem resolver esse assunto. E todos nós estamos nessa situação, e eu acho que ia melhorar muito nesse ponto. Eu acho que bastava ter um pouquinho mais de consideração com a nossa idade, o pessoal que pagou, que esperava que tivesse melhor. A minha luz do túnel, ela já esteve quase apagando diversas vezes, mas eu não perdi a esperança e nunca vou perder a minha esperança. Uma coisa meu pai me ensinou: você tem que batalhar para conseguir. E as minhas coisas conseguidas sempre foram na base da batalha. L. Smith foi um dos presidentes da Varig. Na sua época, ser presidente da Varig era como ser o Papa, só deixava o cargo quando morria. A partir da morte do Hélio Smith, começa um período negro da Varig. A Varig começa a viver as suas primeiras crises e começa o mercado a sentir que algo errado existia na aviação aérea rio-grandense. Elones Ribeiro, diretor do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Elones, dia 5 de junho de 2012, e o lançamento de um livro sobre a Varig capaz de movimentar aqui o aeroporto Salgado Filho. Qual é a magia dessa marca Varig? Aviação Aérea Rio-Grandense. A aviação aérea rio-grandense, a marca Varig, ela existe na lembrança e na memória de todo brasileiro. Principalmente aqueles que trabalharam na empresa e que, como admiradores também, mantêm um fascínio pela marca Varig. Uma empresa que começou aqui no Rio Grande do Sul e ela alcançou fronteiras ao longo desse nosso grande território brasileiro, conquistou fronteiras internacionais, nós fomos à Europa, fomos aos Estados Unidos
E a Varig sempre foi um primor na qualidade dos seus aviões, do seu treinamento, dos seus pilotos. E até hoje, apesar da empresa não existir mais, mas ela existe sempre na lembrança de nós brasileiros. Um grande erro que levou ao fim da Varig. Você acredita que a questão do conselho curador, aquela criação de um conselho onde funcionários mandavam na empresa e que não podiam ser demitidos, isso subverteu a ordem? Olha, a falência da Varig se deu por vários fatores, né? São vários fatores que contribuíram. Os internos, em primeiro lugar. Tem vários fatores, tem muitas teorias, tem muitas divagações sobre a má gestão, a má gerência, sobre os negócios mal feitos, mal concluídos. O próprio final da Varig foi muito triste também, onde a Varig esperava um apoio do governo brasileiro e esse apoio não veio. O governo pensava que terminando com a empresa, o Brasil teria condições de substituir. E a gente viu na realidade que o Brasil não conseguiu substituir a vacância deixada pela Varig. Mas são questões, né, que são muitas questões no final foi muito dramático, muito triste. A Varig trocou presidência, como trocava-se de mês em mês, trocava a presidência da Varig, a questão dos curadores, a Fundação Rubem Berta foram... Mas a Fundação não estava muito mais preocupada em salvar a sua participação na Varig do que salvar a própria Varig? Olha, é que falo, né, quanto a esse ponto com respeito a Fundação. A Fundação para uns foi o vilão na história, onde como o culpado total, para outros já não foi assim. Então são fatores que contribuíram. Elones, para aquele que tem uma visão de dentro e de fora na área acadêmica, qual é o ponto que leva a Varig a quebrar a imagem que a Varig tinha, a estrutura e a cultura da Varig e começar a perder espaço? E, sobretudo, começa a andar para trás. A Varig começou a andar para trás por três fatores, né? Primeiro foi com a grande crise do petróleo, onde as nossas tarifas ficaram praticamente congeladas e ficou uma dívida praticamente insustentável. Depois a Guerra do Golfo também contribuiu. E já no final, aquela crise total em 2001, com a queda das Torres Gêmeas também, onde afetou a aviação mundial, foi um fator que também, de certa forma, até contribuiu. Mas a Varig começou a dar a sua ruína quando o Brasil abriu suas portas e abriu a concorrência para que outras empresas fossem ao exterior, para que a Varig não se tornasse um monopólio. E a gente viu que realmente essa solução não deu certo. Até hoje a gente ainda tem carências quanto à busca de um mercado exterior. Na época concorrimos com empresas muito fortes, com a American Airlines, a Delta, onde eu me lembro que quando a Varig oferecia um pacote para os Estados Unidos, de Miami, em torno de $900, a American Airlines oferecia o mesmo pacote, ainda dando uma semana de estadia. Então ficava difícil concorrer com empresas grandes, né? Por quê? Porque essa abertura, o Brasil deu essa abertura, não se preparamos e aquela concessão. Vai uma empresa para lá, tem que vir uma empresa para cá. E as empresas de lá eram bem mais fortes que as nossas. Por isso nós sofremos... A saída do Fernando Pinto e da estrutura de direção que ele tinha, como o engenheiro Moll, o Torres, o Michael, esse foi o princípio do fim? Olha, o engenheiro Pinto e o Moll eram pessoas assim, que tinham uma visão bastante qualificada e eles tinham um plano de salvar a empresa, né? Tanto é que hoje a gente vê o que é a TAP, onde ela conquistou. A TAP também teve praticamente quase falida. O Fernando Pinto, o Moll foram a Portugal e hoje a TAP é uma empresa altamente qualificada e uma empresa rentável. Com certeza, se a Varig, na minha opinião, se é opinião minha, se a Varig tivesse continuado com o Fernando Pinto e o Moll, com certeza a Varig não teria, talvez até quebrado como quebrou, ou ficaria numa situação que perdurasse mais, teria encontrado soluções melhores para o que de fato aconteceu. Para finalizar, o que é ser variguiano? Ser variguiano é carregar a marca Varig, né, como um estigma, como nós sentimos orgulhos de ter
trabalhado nessa empresa. Sentimos orgulho de poder participar da grande família Varig. E muitos também, como o Joelmir, o Gianfranco, ele é um variguiano, apesar de nunca ter trabalhado, mas e esse carisma que a Varig exalta nas pessoas, que faz com que as pessoas se sintam um pouco variguianos, todos se sentem variguianos, porque a gente chamava grande família Varig, né? A Varig sempre prestigiou os seus funcionários, sempre prestigiou a sua equipe de profissionais, sempre buscou a qualidade. Era o princípio de tudo na Varig, era a qualidade. E essa qualidade hoje a gente procurou levar até para a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, né, com a criação do curso de Ciências Aeronáuticas, que é uma criação da Varig, como bem ressalta o livro aqui, é o sonho universitário da Varig. Esse sonho universitário da Varig está estampado hoje, na realidade, lá na PUC. Mas a marca Varig deixa em todos nós aquela lembrança, né, aquela lembrança e aquele orgulho de ser um variguiano. Uma empresa que trouxe, através do legado de Otto Erstmaier, trouxe a aviação comercial brasileira, começou com a aviação brasileira aqui no Brasil, a aviação comercial foi iniciativa de Otto Erstmaier, que trouxe essa empresa, essa marca, que ela, apesar de não existir mais, mas ela existe na lembrança de todos nós. Dia 5 de junho de 2012. Essa fila, você causando esse tumulto aqui no aeroporto Salgado Filho, por conta da aviação aérea Rio Grande. Não sou eu, é ela. Eu só tirei a rolha dessa borbulhante champanhe que não sai nunca dos nossos corações e mentes. Essa versão está atualizada, quer dizer, já entra... A gente tirou as bobaginhas, os errinhos da primeira e ela não está atualizada historicamente, a gente não mudou muito porque, no nosso entender, a história da Varig se conclui em junho ou julho de 2006. De lá para cá é uma marca que está sendo usada, mas Varig mesmo é essa aqui, é a pioneira. Franco, na sua ótica, o que causou o fim da Varig? O fim da Varig pode ser comparado a um acidente aéreo. Não é um fator que causa um acidente aéreo, é uma sequência de fatores. Então vai desde fatores exógenos a fatores macroeconômicos a problemas internos de gestão. É uma série de fatores, não dá para falar, foi tal coisa ou foi tal pessoa. O que eu mais lamento é que ela teve algumas oportunidades, algumas chances, talvez, de mudar o destino dela. Mas... Você acha que a Fundação está mais preocupada em salvaguardar a sua participação do que salvar a Varig? Nos últimos anos, sim. Nos últimos anos ela atuava, no meu entender, muito mais focada em garantir um status quo que fora da companhia não existia mais. Ela perdeu um pouco a visão do todo. Você acaba de autografar alguns livros para alguns comandantes. Alguns deles, inclusive, o valor do livro significa quase que 1/4 da pensão deles, que eles receberão do Aeros. Você acha que é justo para uma geração que escreveu uma das páginas mais bonitas da aviação, ter o seu final de vida interrompido de forma tão abrupta na questão financeira com o fim do Aeros? Isso é uma violência, não há como defender sob ótica, sob aspecto nenhum. Infelizmente, parece ser esse o destino não apenas dos profissionais que atuaram décadas aí na pioneira, como também aqueles que trabalharam na Varig e na minha querida afinada Transbrasil. Isso é algo que... Na VASP e na Transbrasil. Perdão, na VASP e na Transbrasil. Infelizmente, esse é um fator que nos entristece e até nos envergonha, né? Porque teve gente aí que deu a vida inteira pela Varig e hoje está a descoberto aí.
Se Deus quiser, as autoridades vão ter um mínimo de bom senso, a justiça vai ser um pouquinho mais célere e quem sabe essas velhas águias aí vão poder ter a fase dourada da vida um pouquinho mais confortável. São pessoas idosas que deram muito para esse Brasil aqui. O Brasil hoje, com essa que eu lhe disse, esse pessoal que trabalhou na Varig era gente capacitada em qualquer setor. E lastimo muito que o governo não está olhando um pouquinho para nós. Simplesmente nos abandonou, deixou-nos totalmente abandonados, não se desfruta em nada, que a gente não pode ter uma esperança que amanhã depois vai ser resolvido. Quer dizer, as pessoas empurram com a barriga e nós ficamos acabando. Quantos colegas a gente já perdeu, infelizmente, e não tem solução. E a gente tem esperança, a esperança é a última que morre. E eu tenho esperança que alguém possa fazer alguma coisa por nós. Como é que o senhor vê a questão do Aeros, principalmente a questão do drama pessoal de milhares de segurados do Aeros que tiveram de forma abrupta reduzida a sua remuneração? Eu sou sócio fundador do Aeros. Eu fiz parte da comissão que fundou o Aeros e nós tínhamos montado uma estrutura muito séria. Inclusive nós tínhamos no Conselho Fiscal o pessoal dos sindicatos aeronáuticos, sindicatos aeroviários, para que eles ajudassem a controlar que não houvesse nenhuma falcatrua. Na verdade não houve falcatrua, mas como a pessoa que foi sendo indicada para ser presidente do Aeros, que na época era o Odilon Junqueira, ele era funcionário da Varig, ele ficou na mão do poder da Varig, ou seja, se tu faz o que eu quero, senão eu te demito. E ele se vendeu e entregou todo o patrimônio da Varig, porque iam pedindo, ele ia entregando, sabendo que era impagável. Então ele foi, na meu entender, um dos maiores responsáveis pela quebra do Aeros. Comandante, com relação à Varig, principalmente com a aviação aérea rio-grandense, o que é que o senhor acredita na área governamental? A quem foi o maior beneficiado pela quebra da Varig? Olha, na época do Collor, nós vimos acontecer isso com o Canhedo. O Collor queria uma empresa de bandeira, então elegeu a VASP como empresa de bandeira, botou as fichas na VASP e, por sorte, ele foi derrubado antes de que pudesse ter feito um grande prejuízo, mas já fez um prejuízo na época, porque ele abriu os céus e nós tivemos que fazer grandes modificações internas para concorrer. Depois, na época do governo Lula, Zé Dirceu estava com a mesma história junto com a TAM, que queria transformar a TAM numa empresa de bandeira, a gente sabe disso, e ele fez uma força enorme para quebrar a Varig. Eu sei porque eu sou amigo do ex-presidente da Varig, o Luiz Martins, que ia lá no governo negociar e o cara dizia, claro, não tem negócio, você tem mesmo que quebrar. Então, foi uma vontade do governo quebrar a Varig. O governo quis quebrar a Varig.